Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse, continuando a ler o livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley, da editora Vida Cristã, né? A gente já leu uma parte do primeiro capítulo, que o primeiro capítulo trata do assunto Um Livro a Ser Compreendido, né? E agora a gente vai entrar aqui na parte que é a literatura apocalíptica, né? Espero que todos estejam gostando da leitura desse livro aqui junto comigo. Vamos aprender muito, tá bom? Então diz assim sobre a literatura apocalíptica. Uma outra chave para a interpretação de Apocalipse é familiarizar-se com um tipo de literatura hebraica conhecida como literatura apocalíptica. Durante o período que vai de 200 a.C. a 200 depois de Cristo, grande quantidade desse tipo de material surgiu entre o povo judeu. Segundo os padrões dos livros de Daniel e Ezequiel do Velho Testamento, juntamente com partes de Zacarias, este estilo de literatura não teve o propósito de obscurecer a mensagem do escritor, mas torná-la mais viva e impressiva, através do uso de símbolos dramáticos. Os apocalipses tendem a aparecer em tempos de extrema dificuldade, a fim de transmitir uma mensagem otimista. O tema geral de tais escritos pode ser resumido como segue: Deus está no controle supremo da história e tem plena capacidade para levar os homens e acontecimentos aos fins desejados. Muitos apocalipses, que quer dizer revelações, estavam em circulação na época em que João recebeu esta mensagem em Patmos. O livro de Apocalipse não é o único pelo seu estilo apocalíptico. Sua peculiaridade está no fato de ser um apocalipse inspirado, que quer dizer soprado por Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16 a 17. Mas, por ser o único livro desse estilo no Novo Testamento, parece mais estranho, mais remoto, mais ameaçador e mais difícil para quase todos. Essa é mais uma razão, portanto, de procurar conhecer algo da natureza geral dessa literatura, antes de tentar a interpretação do livro de Apocalipse. A literatura apocalíptica possui vários aspectos típicos e precisamos estudar o último livro do cânon do Novo Testamento em relação a uma estimativa desses aspectos. Primeiro, todos os livros apocalípticos refletem épocas sombrias da história humana. Por exemplo, o Apocalipse não bíblico mais importante que conhecemos é o livro de Enoque, ou primeiro Enoque. Sob o governo de Antíoco Epifânio, de 175 a 165 a.C., o povo judeu experimentou a devastação do seu templo e muitas outras atrocidades. Sob essas terríveis condições, primeiro Enoque foi produzido a fim de dar ao povo uma esperança de tempos melhores, quando o Filho do Homem iria aparecer.
Segundo ponto. O Apocalipse personifica o bem e o mal numa situação de conflito. Animais são usados frequentemente para representar homens e nações, e seus combates são como as lutas até a morte nos filmes de terror. Terceiro ponto. São feitos predições sobre o resultado dos conflitos descritos e o destino dos personagens perversos na drama. Quarto ponto. A mensagem é transmitida através de visões. Quinto ponto. Um simbolismo comum é empregado nos Apocalipse. O povo de Deus é representado por feras selvagens. Os números são importantes. O número 2 quer dizer algo fortalecido. O número 3, o número divino. O número 4, o mundo habitado pelos homens. Deixa eu ver, acho que eu errei aqui, peraí. Tá certo. O número 6, imperfeição ou mal. O número 7, perfeição. O número 10 e seus múltiplos, inteireza humana. O número 12 significa religião organizada. As cores possuem também significados específicos. Branco, pureza. Vermelho, sangue. Preto, morte. Ponto 6. No geral, é impossível determinar a autoria dos Apocalipse. Sétimo ponto. É dito tipicamente dos Apocalipse que foram selados, quer dizer, fechados e seu conteúdo oculto, para serem descobertos pelas futuras gerações. O livro de Apocalipse participa dessas 5 primeiras características comuns e difere nas 2 últimas. Ele certamente reflete um período sombrio da história. A igreja estava sob o ataque de Roma e todos os seus aliados. Ele personifica o bem e o mal em conflito. O cordeiro, Cristo, e o dragão, Satanás, estão lutando até a morte. As predições feitas referem-se ao resultado da batalha. É assegurado aos santos que Cristo vencerá e que eles podem participar da sua vitória se lhe forem fiéis durante a sua provação. A mensagem é revelada através de visões. João as tem em Patmos e as escreve no Espírito, entre aspas, no Espírito, letra maiúscula, conforme Apocalipse 1:10. O livro emprega os símbolos comuns aos Apocalipse em geral. Os juízos divinos contra Roma são em grupos de 7. A igreja é representada sob a imagem de 12 tribos, e etc. Quanto à autoria, porém, a obra não faz uso de pseudônimos. O escritor se nomeia como João 4 vezes no livro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 4 e 9, no capítulo 22, o versículo 8. Nenhum outro João, além do apóstolo, seria tão conhecido entre os cristãos da Ásia, que não necessitasse de mais identificações. E o tom de autoridade usado pelo escritor teria sido inadequado para qualquer outro além do apóstolo, conforme Apocalipse 22, 18 e 19.
Não houve dissensões sobre esta identificação do escritor de Apocalipse na história até Dionísio de Alexandria no terceiro século. Nenhum dos seus argumentos ou outros posteriores contra a autoria apostólica tem suficiente peso para desviar-nos do ponto de vista tradicional sobre o assunto. Embora este estilo de literatura não seja comum entre as pessoas de nossa época, era amplamente conhecido entre os recipientes originais de Apocalipse. João era judeu por nascimento, achando-se familiarizado com o estilo apocalíptico. E apesar de nem todos os cristãos na Ásia ter conhecimento dos detalhes da literatura apocalíptica, pois se tratavam de gentios crentes em sua maioria, os mensageiros, que no grego angeloi, encarregado de divulgar a mensagem do livro nas igrejas, deveriam certamente conhecê-los, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 1, 8, 12 e 18, e Apocalipse capítulo 3, versículo 1, 7 e 14, que fala dos mensageiros, dos anjos nas igrejas. O emprego desse estilo de linguagem era ideal para as circunstâncias sobre as quais foram escrito o Apocalipse. O uso de símbolos em lugar de prosa, nomeando pessoas, permitiu a sua circulação entre as igrejas sem supressão por parte do governo. Todavia, entre os leitores originais, as figuras usadas no livro seriam tão claras como o uso que fazemos hoje de imagem como as do tio Sam, o urso russo, o jumento democrata ou o elefante republicano. É conhecido do povo que lê nossos quadrinhos políticos nos jornais. Isso lembrando que o autor é norte-americano. Mesmo que alguns dos símbolos não sejam tão claros para nós como o eram para os primeiros leitores do livro, não existe desculpa para interpretar erradamente a sua mensagem. O Apocalipse é uma afirmação de que o caminho da verdade e justiça de Deus irá triunfar sobre todos os seus inimigos, os cristãos de todas as eras, particularmente os que viviam em situações de grande oposição e tensão. Podem ler este livro e animar-se com o fato de que Deus está no controle da história. Obrigado, agradeço vocês que estão acompanhando. Para você que viu esse vídeo pela primeira vez, já é o terceiro, procura aí, volta 2 vídeos para você se familiarizar com todo o panorama que a gente está estudando aqui antes de entrar no livro, propriamente dito. E depois a gente continua com o próximo tópico aqui, que vai ser nossa abordagem do livro, sua importância para nós e a conclusão desse primeiro capítulo. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.